Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Mais uma live para vocês e dando boa tarde aqui para todo o pessoal do salão, boa tarde para todos que estão assistindo a nossa live. E hoje eu trouxe uma outra irmã, amada, querida, que faz parte da nossa equipe aqui da nossa escola. E ela é professora da psicanálise e ela é psicóloga, a Eliane Pellini. Tudo bom com você? Tudo, Cris, tudo bem? Tudo bem. Então tá bem. Hoje nós vamos falar de um tema bem legal, que são os arquétipos. Muita gente não sabe o que são os arquétipos, mas vive o arquétipo. Com certeza. A gente estava brincando agora aqui, porque a gente fica tudo rindo, né? Antes de começar. E ele contando piadinha, o outro brincando ali, outro rindo, ela falou, isso está como arquétipo da criança. Isso. Então, Eliane, como é que é essa história de Jung, só para avisar vocês, que na outra vida ela foi esposa ou amante do Jung. Do lindão. Porque ela ama, ela dá aula junguiana, ela dá aula, né, do Jung. E o jeito que ela dá aula, os alunos ficam apaixonados. Aqueles que até gostam só de Freud, eles acabam se interessando tanto, né? É verdade. Pela aula do Jung, da maneira que ela coloca a vida dele, as aulas dele, as técnicas dele. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa psicanálise, essa psicologia do Jung, né? Que entra os arquétipos. Sim, como é que funciona? Então vamos lá. Boa tarde a todo mundo, boa tarde quem está nos assistindo, a vocês aqui. Obrigada pela presença, né? Então vamos falar um pouquinho do lindão. Eu brinco com os alunos que é o lindão. Ah, o lindão. Ai, o Jung. Do Jung, né? O Jung, ele foi um grande psiquiatra, médico psiquiatra. E aí ele foi estudando desde pequenininho, ele se interessava muito pela filosofia, pela natureza. Então ele tinha esse encantamento pelas artes e pela ciências humanas. E aí ele foi estudar medicina, se tornou médico psiquiatra e foi estudar o inconsciente, certo? E aí foi a grande achado dele, né? Um grande psicólogo que ele descobriu que nós temos o quê? 2 inconscientes, certo? Nós temos o nosso inconsciente pessoal, onde tem o que? A nossa história de vida e os nossos complexos. Mas ele achou que não era só isso. Ele acreditava que existia um inconsciente coletivo, onde todos nós estamos conectados, certo? E aí foi esse grande achado. Dentro dos estudos dele, ele foi comprovando isso através dos pacientes psiquiátricos e através de muitas tribos indígenas que ele andou pelo mundo todo, investigando esse inconsciente. E aí ele foi confirmando isso, certo? E o grande achado do inconsciente coletivo é qual? No inconsciente coletivo nós temos toda a história da humanidade. Olha que sensacional, né? Que bárbaro, né? Desde o primeiro homem que se desenvolveu aqui até o nosso presente momento. Memória primata. Isso. Como você chama isso? Isso, são as histórias. As histórias, né? Gravadas. Gravadas, né? Que está nesse inconsciente coletivo. Tá. Então, o inconsciente coletivo, ele tem a história da humanidade. E aí, o que ele descobriu? Que tem também os arquétipos. Os arquétipos estão dentro do inconsciente coletivo, certo? Tudo bem até aí? Ela tá dando aula. Tô adorando. Não tem como, né? Tudo bem até aí? Então, os arquétipos, ele está dentro desse inconsciente coletivo, né? E vocês querem saber mais o que é o arquétipo, né? Claro, e vamos ver o que é esse arquétipo. Só uma perguntinha? Pode perguntar. Quando eu estudei, né? Faz tempo, um pouquinho. Na época do Dom Pedro, estava sendo explicado que os arquétipos, todos os filmes tem os arquétipos. Quais seriam eles? Que é obrigatório para poder fazer a ação? Como é que é? Então, vamos ver se eu sei te responder essa pergunta. Tá. Você me ajuda aí. Eu sei que depende do filme, né? Então, ele vai trazer o arquétipo da mãe, do pai, do filho, às vezes de um curandeiro, daquele que vai atrapalhar o desenvolvimento do herói. Tem o herói que aparece. Isso, sempre tem o herói. Sempre tem um herói. E tem um arquétipo também que vai atrapalhar esse herói. Então tem toda essa trama no filme, é isso? É isso, então, é muito legal. Tem toda esta leitura. Para ser formada a história, né, do ser humano. Para ser formada uma história. Então tem um contexto, tem um meio, tem um início, meio e um fim. E é onde esses arquétipos aparecem, certo? Você quer dizer que arquétipo, por exemplo, a pessoa, ela pode viver um arquétipo e ela não é isso? Ou ela sempre tem isso dentro dela? Que nem o arquétipo de mãe, que você estava falando.
ela está só vestindo essa personagem? É um arquétipo? Me explica melhor Então, isso para o povo então entender. eu vou explicar direitinho. Tá. Não é que eu estava explicando torto, tá, gente? Eu vou explicar de uma forma... Mas você está dando aula pra gente, vamos lá. De uma forma que todos possam entender, de uma forma mais tranquila, né? Mais simples, eu faço a pergunta que o pessoal poderia Isso. perguntar. Então, o que é o arquétipo? Ele está no inconsciente coletivo, certo? Arque significa antigo. E tipo é uma marca. Então é uma marca antiga, arquétipo, uma marca antiga, uma marca antiga. Tanto você fazer a mesma coisa virou uma marca, certo? Ok. Então vamos lá. Então vamos aprofundar um pouquinho. Então o arquétipo, ele é uma energia, tá? Então esta energia são os instintos. Entendi. São os instintos. Então, todos nós temos os instintos, que é o instinto de mãe, de pai, o instinto de sobrevivência, o instinto paterno. Nós temos todos esses instintos, certo? Então, o que é um instinto? É um comportamento. Então, o arquétipo é um padrão de comportamento que eu vou ter de acordo com a situação que é apresentada. Isso pode ser mudado? Organizado? Se as pessoas estão dentro da família vivendo arquétipos em guerra. Sim, aí é o Áries presente. Então vamos lá. Vamos lá, você fala. Eu falo, você pergunta e eu falo, né? Então o arquétipo ele é um padrão de comportamento, tá certo? Só que para o arquétipo, nós temos todos. O arquétipo ele vai aparecer de acordo com a situação que é vivida. Então, como você falou da mãe, aí a gente vai... Peraí, deixa eu explicar de uma outra forma. Legal, então, legal. O arquétipo é o padrão de comportamento, certo? Beleza. Ele é uma energia. Então, como energia, a gente não tem como visualizar. Só que para entrar na nossa psique, precisa de uma forma, de uma imagem. Ok. Senão, a gente não consegue visualizá-lo, certo? Então, quando a gente pega o arquétipo da mãe, que é uma energia, mas se eu falar mãe, fica uma coisa muito solta, não tem um formato. Então, a gente... cria uma forma, um formato. Este formato vai ser a personificação do arquétipo. Certo. E esta personificação é um mito. Ai, adoro mito. Adoro. Então, é um mito. Então, quando eu dou um formato, eu dou um mito, tá? Eu crio uma imagem. E o mito, nós vamos ter a mitologia que vai nos contar a história desse arquétipo. Então, quando a gente fala arquétipo de mãe, já vem a imagem da Deméter. Ai, que interessante. Certo? Então, a imagem da Deméter. Então, uma mulher, eu vou falar de uma forma simples, tá? Mas isso é mais complexo e esse arquétipo vai aparecer tanto nos homens como nas mulheres, tá? Então, uma mulher que ela quer ser mãe, na psicologia analítica, a gente fala que esse arquétipo, ele começa a se aproximar da consciência da pessoa, para ela começar a ter um instinto de querer gestar a criança. Então, quando a mulher começa a ter o desejo de ser mãe, a gente... fala assim, a Deméter está mais perto dela. Olha, essa energia já está perto, certo? Então é assim, então a gente vai ver o arquétipo no comportamento da pessoa. Por exemplo, aqui, nós, tem vários arquétipos funcionando ao mesmo tempo, tá? Um deles é o da Atena. Quem que é a Atena? Ela é da lógica, do raciocínio, do estudo e do trabalho, certo? Então ela tem que estar aqui presente. Neste momento. Tá. Fora disso, nós também, pelo menos para mim, eu acredito que para você também e para os demais, nós temos prazer em fazer isso. Então isso aqui para nós é muito prazeroso. É prazeroso. Quem que é do prazer? Ó, prazer fica solto, então tem que ter uma imagem. É a Afrodite. Então a Afrodite está presente também, porque ela vai nos trazer o prazer. É uma das características. Então os arquétipos todos estão associados aos mitológicos, né? Sempre, sempre. Tá. A mitologia vai contar para nós como é o comportamento deste arquétipo, desta energia, deste instinto. O Lu perguntou há pouco sobre aquele... o gavião, não? A águia. A águia. Que ele o arquétipo da águia, e você falou um nome. Tá, o arquétipo da águia é o símbolo de Zeus. Ok. Quem é Zeus? Zeus é o senhor do panteão, né? Do panteão dos deuses. Ele é o senhor dos deuses e o senhor dos humanos também. Então, o símbolo dele é a águia. Então, quando eu vejo a águia, eu me remeto ao padrão de comportamento de Zeus. Aquele que está acima, é o pai, é o que põe a ódio, o limite, é o que é severo também, entendeu? Mas isso faz parte da personalidade da pessoa? Então, vamos... pergunta não, é legal, porque eu quero aprender com lógico, você. Eu tô brincando. Porque assim, é complexo, né? Ok. A nossa personalidade, ela vai ser a combinação de vários arquétipos.
entendeu? Tá. Então, vamos supor, hoje uma paciente me fez essa pergunta, você já sabe qual que é meu arquétipo? Eu falei assim, não, vamos observar. Eu falei, como que você é? Você gosta mais de ficar na sua casa, você é mais do lar, você gosta mais de cuidar dos seus filhos, você gosta mais de trabalhar, só para a gente poder identificar, né? De uma forma muito simples. Resumo, ela gosta do trabalho, não é que ela não cuide do lar e também não goste dos filhos, sim, mas o arquétipo de frente que conduz a vida dela é da Atena, é do trabalho, é do estudo, certo? Tá. Então nós temos uma combinação de arquétipo, cada um, para se formar o que? A personalidade. Ah, entendi. Entendeu? Tem mulheres que ela vive para os filhos. Então é o arquétipo da Deméter que está mais ali presente. Ao contrário também. Tem a mulher que ela vive para o homem. E abandona os filhos. Deixa de segundo plano, ela cuida. Ela quem é? Não, ela... Quem é essa? Quem é? Cadê? Cadê? Eu vou falar. Ela cuida, assim, dos filhos. Mas entre o marido e os filhos, ela é o marido. Tá. É a Hera. A Hera. A Hera é a esposa de Zeus, certo? Então, a Hera é o arquétipo do quê? Do casamento, do compromisso, da lealdade. Ela é extremamente fiel ao marido, entendeu? Então, ela é muito fiel. Então, nós usamos esse arquétipo não só no casamento, a Hera. Eu preciso ter a Hera comigo. Quando eu faço uma sociedade, quando eu tenho um comprometimento com alguém, quando eu sou fiel a uma amizade, entendeu? Aos meus familiares. Então, ela também está presente nesses comportamentos com as outras entre eu e outra pessoa. Desculpa, os junguianos, eles analisam a pessoa, vai olhando o jeito dela em casa tal, e fica conversando um junguiano com o outro, né? Fica falando assim, olha, ela foi Hera, não, ela foi Afrodite. Um pouquinho. Assim, eu não sei não, aquele Zeus, né? Aí vocês já entendem tudo como é que tá sendo a dinâmica, né? Isso, porque é um padrão de comportamento. Okay. É o comportamento que vai me denunciar que é arquétipo que tá ali. E o arquétipo, ele é prejudicial no momento que você descobre, o que você faz? Não porque... Faz o quê? Não é porque eu quero entender assim. Vamos lá. A pessoa tá... que arquétipo eu estou agora? Agora, neste momento, provavelmente da Atena. Atena. Porque o trabalho, a concentração, o estudo, entendi. E outro que é bem importante. O Hermes, que ele é da comunicação. Nós estamos nos comunicando. Então, Hermes tem que estar aqui no lado positivo para que a gente se entenda. Tá, entendi. Outro arquétipo, que eu falei eu fui emendando uma coisa na outra, né? Eu falei da Afrodite, que aqui tinha a Atena, tinha a Afrodite, tem o Hermes e uma alegria. Nós estamos felizes, porque estamos... Eu, pelo menos, estou muito feliz, eu tô também. Né? Então, é o arquétipo da criança, que traz a alegria, a inocência, que traz a esperança, a fé. Então, esse arquétipo também está presente aqui. Então, você vê, são vários arquétipos trabalhando ao mesmo tempo. Tá. Entendeu? Dentro desse nosso comportamento, certo? Como você trata? Em que sentido? Junguianamente falando. Porque é diferente a forma de Freud. E os dois, eles eram muito amigos. Sensacional. Sensacional. Só que o Jung foi para um caminho completamente diferente de Freud. E parece que ele buscava tarô, ele buscava astrologia, não sei. Sim. O Jung, ele era um grande estudioso de tudo aquilo que as pessoas rejeitavam. Vamos lá. Astrologia, tudo que era paranormalidade, ele se interessava. Estudo de sonho, tarô, sincronicidade. Ele sabia que existia algo a mais. Então ele foi estudar o quê? Religião. A base dele é a religião chinesa. Então ele traz muito, graças a Deus, para a nossa psicologia, os conhecimentos da cultura chinesa, a forma de ver o tal. Então ele estudou muito religião. Estudou principalmente a mitologia e a alquimia. Então não dá para não se apaixonar. Desculpa. Agora você vai revelar pra gente aquilo que a gente sabe, que a constelação familiar veio dele. Veio dele. Então ele foi percebendo essa dinâmica dentro da família, né? E aí ele traz, foi ele que iniciou a questão da constelação familiar. E foi na Segunda Guerra, né? Isso, exatamente. Ele ajudou as pessoas, mas foi com o inconsciente coletivo. Sim. E fala. Ele era um grande paranormal, né? Cá entre nós. E do signo de Leão, né? Isso, um leonino. Eu sei. Isso, exatamente, um leonino, assim,
O que você dá de tarefa? Faz de conta que você está me atendendo, Tá. né? Porque você é uma psicóloga junguiana. Sim. Então, qual é a diferença de atendimento, de tratamento para o Freud, tá? Então, agora eu quero falar com você, eu tô de mal com, sei lá, com quem? Tá. Né? Como o Jung trata isso? Tá, então vamos lá. Sempre eu vou pedir para você se ver, colocar esta consciência em você. Vamos supor, você está de mal com a pessoa. O que a pessoa te fez? Bacana essa pergunta aqui, eu já estou pensando. O que a pessoa te fez e aonde tocou em você? O que você sentiu com essa experiência, com essa vivência? Como que você sente isso que aconteceu? Doeu em você aonde? O que você sentiu? Abandonada, rejeitada, inferiorizada? A gente vai fazer a pessoa refletir. Então, a queixa dela eu vou transformar em quê? Em questionamento, para que ela reflita, certo? Aí ela vai ter que refletir, vamos supor que você me fala assim, eu me senti abandonada. Então, a gente sabe que ali já tem um complexo do abandono. O complexo do abandono. Então, a gente vai parar nos complexos. Okay. Porque Jung, que ele descobriu os complexos através da associação de palavras. Quando ele fazia residência com o pessoal de esquizofrenia. Então, sabe aquele teste de associação de palavras? Sei. Tá? Então, ele começou porque eles queriam definir o que era uma esquizofrenia, qual era a base dessa esquizofrenia. Então, ele foi fazendo os testes e o que ele achou interessante? Que tinha uma demora no tempo de resposta da pessoa. Entendeu? Ele falou, tem alguma coisa aí. Aí ele conversava com as pessoas que estavam com ele, né, os outros médicos, o pessoal falou, não, é assim mesmo, né, tem esse tempo aí, é normal. E ele sabia que não era normal. E aí ele percebia que a pessoa se alterava fisicamente. O que é se alterar fisicamente? Ou ela gaguejava, ou ela tremia, ou ela falava em excesso, ela ficava ruborizada, tinha ataque cardíaco. Aí ele falou, o que é isso que está acontecendo? Então ele foi colocando aparelhos na pessoa para poder entender o que aquela palavra acionava. Ok. Certo? Então ele conseguiu comprovar cientificamente que o psiquismo tem a ver com o orgânico. Que os dois estão ligados, não estão separados. E aí, quando ele começa a perceber esta demora na resposta, ele entende que a palavra estímulo aciona um complexo na pessoa. Então, aí ele foi formando a teoria dos complexos. E desses complexos ele fala de somatização? Oxi! 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 Bacana! Oxi! Vou mandar você para Praça é Nossa. Bora lá! Oxi. Nossa, você viu que eu fiquei numa animação, né? Gente, ele fala tudo! Duas aquarianas aqui. Certo, gente. Então fala, Oxi. Eu fico assim, porque ele valida tudo aquilo que a gente sabe aqui, entendeu? Ele validou. Então, assim, a somatização tem tudo a ver. Ele fala que a gente não pode tirar um sintoma de uma pessoa sem antes entender o que aquela doença está querendo dizer para o paciente. Ele lê. Ele lê aquilo que você ensina. Ele ensina a linguagem do corpo, vamos dizer, né? Vai trazer todos os junguianos para cá. Gente, traz. Então ele fala dessa importância do sintoma, tanto é que ele fala que a doença como caminho de transformação. Olha, essa frase é dele, então? Dele. Olha. A doença como caminho de transformação. Que aquela doença, o inconsciente, né, causou, né? Por quê? Porque teve algum padrão, isso você sabe muito bem, um padrão de comportamento negativo, que por alguma coisa foi se instalando no... Foi o arquétipo dele que fez isso? O arquétipo no negativo. É isso que eu quero saber. Então, bora lá. Vamos falar sobre o arquétipo. Você falou da mãe. Arquétipo positivo e negativo da mãe. Arquétipo do Zeus, vai. Negativo e positivo. Vamos lá. Então, todo arquétipo, como tudo nesse planeta, é dual. Tem os polos, positivo e negativo. E o arquétipo não foge essa regra. Então, todo arquétipo, gente, sem exceção, tem um lado positivo e um lado negativo. Então, no comportamento também da pessoa, a gente sabe se ela está atuando com qual lado do arquétipo. Então, existe a mãe boazinha, né? Uhum. Existe a mãe devoradora. Mãe devoradora. Mãe devoradora. O que é uma mãe devoradora? Falar de mãe é muito difícil, né? Sim. Mas você, como psicóloga, tem todo o direito de falar. É muito difícil.
que é uma mãe devoradora? Ela evita que o filho, a nível inconsciente, se desenvolva. Ela faz com que o filho dependa dela para a vida toda. Por uma questão psíquica dela, de uma necessidade dela, e a gente tem que ampliar e ver o caso. O que está acontecendo? Ela quer exercer a função de mãe pela vida toda. Aí mãe tem função, tem um tempo. Exato. Que a gente tem que educar o filho para que ele esteja bem na vida, para que ele possa se desenvolver e se virar. Nós temos que ser desnecessárias. Entendeu? Que bonito. A mãe tem que ser desnecessária. Tem que ser uma visita amistosa, né? Isso, uma amiga. Uma amiga. Eu brinco assim, né? Agora é de alma com alma. Eu já gestei, criei, eduquei. Então, o meu vínculo agora com o filho, com a filha, é de alma para alma. Não mais funcional, de mãe. Quando casa, então, pô, não entregou a mão? Isso. Agora é teu, né? se vira. Se vira, né? Esteja na vida. Porque qual é a melhor herança que a gente pode dar para um filho? Que ele se desenvolva, que ele não precise de você. Exatamente. Eu acho que a melhor herança não é dinheiro. É a pessoa, você saber que a pessoa vai se virar. Que ela vai ter um problema, ela vai dar um jeito naquilo. E ela vai vir só te contar. Olha, eu passei por uma situação assim, olha, mas eu já resolvi. Gente, eu acho que isso tem que ser satisfatório para os pais, né? Do que ficar na sombra de alguém, né? Então, só que aí a gente pega muito o caso de filhos que teve uma mãe muito devoradora. Isso é devoradora. Aquela devora a evolução dele, fica comendo. Isso, devoradora nesse sentido. Ela vai oprimindo, em nome do amor, né? Uhum. E vai oprimindo, essa pessoa não consegue mais se desenvolver, ela não consegue ter vínculos nenhum aqui fora, não sabe lidar com a vida, tem grandes dificuldades. Eu já tive casos de homens que chegaram a casar, certo? E aí quando a mãe morreu, ele perdeu tudo. Porque a simbiose era tão grande, que ele não deu conta da morte da mãe. Ele perdeu o casamento, perdeu tudo. O casamento, perdeu casa, perdeu tudo. A base era a mãe. Quer dizer, a simbiose ainda estava lá. Sim. Não cortou esse cordão umbilical. Porque tem uma fase. Tem uma fase. Que a criança precisa se desenvolver. Passou dali. Que é a função. A mãe é funcional, ela tem uma função. Ela vai exercer uma função. Acabou aquilo, você educou, você vai ser alma para alma, né? E aí você tem que dar essa estrutura para a pessoa. Tem que botar várias mães nas tribos indígenas. Isso, perfeito. Para ver como é que funciona. Isso, que é de todos. Eles são instintivos, eles agem exatamente da maneira correta. Tem um prazo, para ser pai e mãe. Então aí a mãe devoradora. Tá certo? É o lado negativo do Tem o pai arquétipo. Devorador? Tem o próprio Zeus, tem o Cronos. O Zeus, o Cronos é que comia todo mundo, comia os filhos. Comeu o filho, literalmente, Então, é verdade, gente. Não, é sério, eu acho linda. Mas ele não comeu os Zeus? E o Zeus escapou? Eu não me lembro, faz tanto tempo. Não, ele não comeu. Cronos comeu quem? Então, foi assim, peraí, deixa eu só puxar aqui na Tô forçando você. Na maquininha, porque era Gaia. Quer que eu conte um pouquinho da história de Gaia? Eu quero. Vocês querem? Gaia, nossa terra, né? Isso é a cosmogonia que chama. Ok. É a construção do universo, né? Então, vou lembrar. Então, tinha Urano, que é o céu, e Gaia, certo? Eles estavam muito grudados mesmo, colados. E aí o que acontecia? A Gaia, ela ficava grávida direto, só que o Urano não deixava, não deixava os filhos nascerem. Não deixava, porque estava tão junto, tão colado. Aí estava todo mundo lá dentro, né? Os filhos, que são os titãs. Ah, ok. Tá? Tanto os homem como mulher, os cíclopes, e tem mais os hecatons, se eu não me engano, todos dentro dela. E aí ela pedia, pelo amor de Deus, para que os filhos ajudassem, que ela não estava mais suportando isso, porque eles estavam dentro dela, estavam machucando ela. Aí o único que ouviu a mãe foi o Cronos. Ele pegou uma foice. Ai, agora vai doer. Ai! E ele cortou o pênis do pai. Ai, doeu. Certo? Então, quando ele faz isso, a Terra e o céu, que é Urano, se separam. Certo? E aí, o que acontece? Aí saiu os titãs, só que ficou o Hecaton e os Hecaton e os Cíclopes dentro dela. E ela pediu para o Cronos
liberar todo mundo, mas ele já não deu mais atenção para a mãe, fica aí você com esse povo que eu vou embora, né? E aí todos os titãs saíram. E ela falou para ele, praga de mãe, gente. Ah, meu Deus. Falou assim para ele, vai ter um filho teu que vai te destronar. Ela ficou com raiva, Falou né? para Cronos. Falou para Cronos. E Cronos lá, Cronos casa com a Reia, que é uma irmã dele, uma das titãs, e aí a Reia começa a ter vários filhos. Como ele tinha aquela previsão da mãe, ele começa a devorar os filhos. Todos os filhos que nascem, ele devora. Entendeu? Aí Reia já não suportava mais isso, não estava aguentando mais essa situação. O que que ela fez? Mulher inteligente. Ela embrulhou uma pedra, certo? No capricho. E o último que nasceu foi Zeus. Ela pegou Zeus, deu para as ninfas cuidarem, tá? E entregou o bebezinho lá, a pedra toda bonitinha para ele comer. Então ele come a pedra achando que é Zeus. Enquanto isso, Zeus está crescendo. Aí quando Zeus cresce, tem uma festa, ele vai até essa festa, acho que se eu não me engano é que tem várias versões, que ele se veste de garçom e oferece uma bebida. Só que esta bebida é para que ele vomite todos os filhos, entendeu? E aí ele toma a bebida e ele vomita todos os filhos. E aí tem a Guerra dos Titãs. Nossa, eu acho mitologia... É sensacional. E se aprofundando no conhecimento mitológico, você explica todas as funções da Terra, né, da própria Gaia, que você vai falar agora. Mas por que o ser humano faz isso ou aquilo? Está na mitologia. Está tudo na mitologia. Espetacular. Nossa, é fantástico, gente. E a Gaia? A Gaia é bonitona, né? A nossa querida Terra. Ela é bonitona? Ela é bonitona. E aí teve a Guerra dos Titãs, né? Saíram todos... os hecatrons, tudo, e aí a Terra ficou para nós, aí nós fomos povoando ela, certo? E estamos aqui, né? Temos que cuidar dela, porque nós estamos dando uma judiada. A nossa Gaia, né? Nossa Gaia, legal, legal. Mas vai falando de atendimento. Do que você quer saber do atendimento? Atendimento. Pera, antes de falar, tem alguma pergunta? Tem perguntas, tem bastante perguntas. Vou ver se eu dou conta. A primeira pergunta é, sempre fico na dúvida se os arquétipos são só de deuses e animais. Como podemos ter como arquétipo alguém da nossa convivência? Como assim alguém da nossa convivência? Bom, imagine que seja pai, mãe ou uma pessoa então, assim. Vai cair na mesma coisa, porque vamos supor, se eu tenho alguém que eu admiro, esse alguém vai ser representado por um arquétipo, vai voltar lá na origem Tem de o arquétipo do bruxo. Tem, né? O arquétipo do bruxo. Acho que todas as funções humanas são arquétipos. Porque são padrões de comportamento, né? A gente não pode esquecer que o arquétipo é um padrão de comportamento. Então, olha, eu gosto muito dos ditados populares, porque às vezes o popular fala, mas ele não sabe o que é, mas está falando certo. Não fala assim que de médico e louco todo mundo tem um pouco? Sim. Perfeito. O que é o médico? O médico é o Quiron, né? É o Quiron, é o Quiron. exatamente. Então, nós temos o Quiron em nós. E temos o louco, que é o Dionísio. Não é você, Dionísio. Não é você, você é o Dionísio? Não. Não, bom. Dionísio, ele vai simbolizar esse aspecto, comportamento do louco, porque ele teve uma história meio complicada. Ele é filho de Zeus, se eu não me engano, com a Semele, que a Semele era uma mortal. E aí a Hera, lembra a Hera que é a esposa, que ela é fiel ao marido, ela é fiel ao marido. O que acontece? Ela ficava muito brava quando ela sabia das traições de Zeus. E Zeus se encheu de filhos, né? De semideuses, nem né? fala. Hércules, tudo. Então, aí o que aconteceu? Quando ela ficou sabendo que a Semele estava grávida, ela ficou muito irritada, muito nervosa. Então, lá do negativo da Hera é os ciúmes e a vingança. Ela é vingativa. O lado negativo. O lado negativo. Ela não briga com o marido. É aquela... Agora eu vou falar. Agora eu vou falar. É aquela mulher que ela vai brigar com o amante, mas não briga com o marido. Ah, entendi. Entendeu? Se a gente for olhar, trazer aqui para o nosso comportamento... Tem várias eras. Várias eras. E, gente, e a mulher que é Hera, ela vai sempre casar com Zeus. E ela vai ser sempre traída. Então, até que ela faça terapia e mude isso. O pai dela era Zeus, então? Não necessariamente. Não é modelo que se repete? Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Mas a gente não pode se identificar com o arquétipo, porque senão a gente vive a história dele. Fixa.
fixa. Aí eu vou viver a história daquele arquétipo. Você pode ler, você vai ver que a pessoa vai viver aquilo. Eu estou sendo um arquétipo, não que eu sou. Quando eu me identifico, isso só era. Eu não posso ser só entendi. era. Eu tenho que ter a era, mas eu tenho que dar passagem para todos. Eu não posso me identificar demais com Pelo que eu entendi, então assim, para fazer uma terapia na pessoa, de forma junguiana, você coloca em departamentos para poder classificar. Olha, você está sendo ciumenta e você tem esse arquétipo de ir sempre brigar com o amante e nunca com o marido. Vamos mudar isso? Você pode sair disso. Sim. Então aí vai descobrir, desvendar por que ela faz isso. Isso, exatamente. E aonde que Jung vai buscar a solução para isso? Para deixar de ser era no negativo. Então, aí a gente vai trabalhar com o positivo da era. Qual é o positivo dela? É o compromisso, é a lealdade, Mesmo a ela sendo traída? responsabilidade. Então, mesmo sendo traída. Só que aí o que tem que ser feito? Por que ela está tendo um relacionamento com os Zeus? Que padrão é esse? Então a gente vai ter que ver o padrão dela também. Isso. Por que ela está casando com um rapaz que está sempre traindo ela? Entendi. Então a gente vai ter que investigar sempre, não tem como, investigar toda a história da vida dela, para a gente poder entender este padrão. E ela entendendo, tendo consciência disso, né? Ela consegue sair dessa... Ela consegue fazer com que o outro arquétipo vai se aproximando. Irmã, você já percebeu assim, claro, o tempo que leva, porque eu acho que muita gente quer saber, para começar a pessoa a se perceber, se transformar e vencer a si mesmo, né? Você já viu casos assim, de quanto tempo demora? Pessoas demoram 1 ano, 2 anos, meses, para elas caírem em si quando se usa essa identificação do arquétipo? Tá. Então, tudo depende. Depende, Andréa d'Arco, Andréa né? d'Arco depende. Depende, porque assim, se conhecer exige de nós muito tempo e um determinado esforço, certo? Você quer saber de tempo? Eu tenho pacientes assim de todos os tempos. Eu tenho paciente com 6, 7 meses que dá um salto assim. Ok. Tem gente que demora mais, tem gente que não melhora. Ok. Tem de tudo. Tem os ganhos secundários, né? Não quer melhorar, né? Não vai melhorar. Mas se a pessoa está mesmo disposta a se ver, porque se olhar dói, né? Porque você vai ver outras coisas. Você vai ver suas sombras, tem que ser vista. A pessoa não gosta de como ela está. Ela não gosta. Não gosta. Né? Então, assim, a pessoa tem que ajudar. Ela tem que se observar, tem que pôr atenção naquilo que ela está fazendo e como ela está experimentando aquela experiência. Que sentimentos que vem, que emoção que vem. Aí a gente vai trabalhando, de acordo com o caso. O assassinato, aquela coisa, crime passional. Uhum. Que arquétipo é esse? Crime passional. Matar passional. por amor, entre aspas, né? Matar por amor. Então, Isso aí o que? Seria Seria... você está falando Seria de um Marte? homem que de um homem que mata uma Ares. mulher? Ou a mulher mata o homem? Tá, então vamos pegar. Geralmente, a gente vê mais homem matando mulheres, né? A gente vai entrando Estatisticamente. estatisticamente, né? Então, o que pode ser isso? Tá? Lembra bem, a gente tem que avaliar todos os casos, né? Todos os casos. Um homem que ele tem uma agressividade muito forte como uma mulher, aí a gente vai entender a questão do ânimos e da ânima. Aí entra nisso, manda. Manda. Adoro isso. Manda. Ânimos e ânima. Muito bom, Tá, o entra que é a nisso. ânima? A ânima é a parte feminina no inconsciente masculino, certo? É o lado feminino do homem. Então, ele é homem na consciência, óbvio, né? Só que o correspondente feminino está no inconsciente. Eu sou uma mulher, então eu sei que, na minha consciência, eu sei o que é ser uma mulher, né? E o meu inconsciente, o lado oposto, é o ânimos, que é o homem, é essa energia do homem. Então, a gente tem que ter uma balança, um equilíbrio nessa balança psíquica. Então, tem horas que eu vou usar minha energia masculina, é normal. Quando eu preciso de uma autoridade, de uma ação, de puxar um móvel, de eu colocar limite. Então, essa força masculina... É o yin e o yang, né? Isso, perfeito. Só que o Jung, ele vai colocar ânimos e ânima. É a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Então, a gente está falando de uma patologia neste caso. Sim, porque claro. quando uma pessoa mata a outra, a parte de consciência dela não está em equilíbrio.
É que eu já pensei em outras coisas. Não, é que tá viajando, tem muita informação aí dentro, né? Mas vamos lá. Então, vou pegar só esse pedacinho, só pra gente poder dar um exemplo, tá certo? Quando um homem ele é muito agressivo com uma mulher, ele tem medo da ânima dele, a nível inconsciente, sempre. Ele está tentando destruir a ânima dele. O lado mulher dela. Não, o lado mulher dele. Entendi. Lembra? Tá no inconsciente esse lado mulher. Então, de uma certa forma, ele tem medo, a nível inconsciente, desse aspecto, dessa energia tomar conta dele. Então, quando ele agride uma mulher, ele está inconscientemente agredindo a própria ânima. Só que ele literaliza. Entendi. Ele literaliza. Tanto uma agressão, eu mulher, se eu agrido um homem ou me apaixono por um homem, na verdade eu estou só me identificando com o lado... Seu ânimo. Meu ânimos. Isso, que é projetado no homem. Assim, então ninguém se apaixona por ninguém, né? Não, de uma certa forma não. É tudo espelho, lembra? Não é? É tudo espelho. O amor parece que é bem diferente isso, mas ninguém se apaixona. Você falou de um arquétipo maravilhoso. Fala desse arquétipo, gente. O amor, adoro o amor. Como é que eu vou esquecer esse arquétipo? Jamais, ainda bem que você falou. O amor é o Eros. Então, para falar em amor, fica solta, a energia solta. Então, vamos dar um formato. Ok. É o Eros, certo? Então, Jung, ele fala que o Eros é o que une, mantém tudo unido. O que é manter tudo unido? Ele vai manter todas as polaridades unidas, para ter um equilíbrio e a pessoa ter uma totalidade, ser inteiro. Então, a gente busca essa totalidade. Então, é só o amor, só o Eros que vai fazer isso. Vai manter tudo juntinho, entendeu? Então, ele é fundamental. É a essência do universo, o amor. O Jung ele é apaixonante porque ele traz dentro da teoria dele 3 aspectos. O amor, a alma e Deus. Só isso, né, gente? Foi maravilhoso. Não foi a frase que ele falou que mesmo que você tenha todos os conhecimentos... é lindo que ele falou. Como é que é? Não lembro. Vou ver se eu falo na prática. Na prática, não. Na íntegra. Conheça todas as teorias, domine todas as práticas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Nossa! Gente! Ai, que lindo! Você viu o que ela faz, né? É uma consciência apaixonante. Então, ele traz o amor, ele resgata... Principalmente, ele resgatou a alma dentro da psicologia. Porque antes era uma psicologia muito mecânica, sem alma, muito comportamento, né? Então, ele traz a alma, a gente se importa muito com a alma da pessoa. O que você sente? O que a tua alma quer? É a realização. Então, ele vai ensinar a gente a ver a nossa alma. E outra coisa, se conectar com Deus em nós. Nossa, que lindo! Né? Que é a nossa centelha, que ele vai chamar de self. Em terapia busca isso? Sim. Aí a pessoa se descobre. A Hera, ela no lado negativo, ela acaba descobrindo em terapia o Eros, não, o amor. O amor, a liga, o amor. E ela percebe que aquele comportamento dela, de ciumenta, agressiva, e por que casa com homens que atrai, então ela acaba modificando um padrão. Isso. E aí ela ou melhora a relação, ele para de trair, ou ela não se identifica mais com Zeus. Isso, exatamente. Exatamente. Ele vai se identificar com outro tipo. Então, veja bem, todos nós vamos ter a Hera. Porque para que eu case, a Hera tem que estar presente. Claro. Ela é a casamenteira, vamos colocar assim, né? Ela que vai fazer com que eu tenha aquele sonho de casar, de construir a casa. Sabe aquela coisa? Uhum. É ela. A gente está falando a nível de relacionamento, tá? Sim, sim. Então, todos nós temos que ter a Hera, mas sempre tudo numa medida certa. Entendeu? Ela precisa estar aqui, mas você fica no teu cantinho. Tem outros arquétipos que precisam estar atuando também. Então, sempre na quantidade certa. Se eu me identificar, eu sou a Hera, só eu e você, marido, só eu e você, acabou, vai ser traída. Porque não tem nenhum tipo de expansão. Não tem. Não tem divisão maior de amor, né? Isso, exatamente. Há um desgaste, se fica só os dois. Eu conheci muitas mulheres Hera. Eu já vi filmes e já vi pessoas em que a mulher prefere que os filhos vão embora para ela poder ficar com o marido. Com o marido. E também as Deméter também, né? Que prefere, que não liga mais pro marido e só quer ficar com os filhos. Então, por isso tem que ter um equilíbrio em todos esses arquétipos. A Hera no positivo não pode casar com Zeus, ela tem que casar com quem? Com qualquer um. Qualquer um?
tô aqui falando sério. Gente, sim, qualquer um menos o seu. Qual é o deus grego aí que ela tinha que casar? Então, vai depender muito do perfil dessa Mas época. qual é, ó, mulher era, no positivo, é aquela fiel, leal. Qual é o homem leal? O Apolo. O Apolo entrou agora na história. Apolo. Me fala de Apolo. O Apolo, ele é aquele mais corretinho, mais certinho, sabe? Casal feliz. Casal feliz. Então, e ele no negativo? Ele no negativo, ele é o ranzinza também, né? Aquilo que quer tudo certinho, você não pode errar. Ai, que horror. Entendeu? Capricórnio no negativo, né? Isso, mais ou menos Desculpa. isso. Não, é lógico, não. Todos os signos têm positivo e negativo. Agora os homens também têm que tomar muito cuidado, não pode casar com a Afrodite, tá? O homem, que não é Zeus, o Zeus casaria com a Afrodite. O Zeus, ele Que bagunça. casa com qualquer um, né? Zeus casa com Ou não qualquer casa, né? um. Na realidade, Zeus casa? Ele casou com a Hera. A Hera é a oficial dele. A oficial. É o harém dele, mas ela é a escolhida. Ela é a escolhida. É a mulher coitada, dele. Entendeu? Ela é coitada. Literalmente. Agora, os meninos não me casem com a Afrodite, gente, porque é ruim, hein? Porque ela que vai fazer o papel do Zeus, né? Ela vai trair ele. Que trai. Vai trair. E qual é o lado positivo dela? De quem? Da Afrodite? A Afrodite tem vários. Vamos falar. É vários. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Minha filha fala isso, vai ser engraçado. Como assim, né? Uma aula com ela. Então, fala o lado positivo. Afrodite, que as mulheres estão se identificando, os homens. Afrodite, gente, é o prazer. Quando a gente tem prazer em qualquer coisa, que nem aqui pra nós tá totalmente prazeroso. Sentir prazer. Quando você come alguma coisa, você fala, ai, que delícia, né? Ou que você vai fazer alguma coisa que te traga prazer. É a presença de... Os gordinhos engoliram a Afrodite. Deve ter sido. Pode ser. É muito prazer pela boca, né? Isso, pode ser, né? Uma Afrodite muito em desequilíbrio, né? na alimentação. Olha que interessante. Eles pensaram que era o Cronos e comeram a Afrodite. Comeram a Afrodite, crau. Tá vendo? A gente vai fazer associação aqui que não acaba mais. Então, ela é do prazer, ela é da beleza. Ela é onde tem harmonia, ela está presente. Olha que lindo. Porque ela é a beleza, ela é a exuberância, entendeu? Ela não é propriamente o sexo. Ela é do sexo, é ligadona no sexo também, mas no sexo equilibrado. É ligadona. Desculpa. Ela é do sexo. Eu pensava num congresso. Então, ela é do sexo também. Olha que importante, né? Na relação sexual, ela tem que estar presente, essa energia, senão não rola. Ela tem que estar presente. Ela tem que estar presente, entendeu? E o lado negativo dela é a promiscuidade. Sim, tá. Entendeu? Agora, as mulheres, é legal colocar na vida real, né? As mulheres, que elas batem ponto só. O marido vem, tem relação sexual com elas, elas não veem a hora desse marido sair, porque elas não têm prazer por eles, elas estão representando que arquétipo? Por quê? Porque elas querem manter o casamento, manter a família, e elas às vezes não têm mais prazer sexual pelo marido, e um dia ela vai ter uma doença para poder afastar ele. Com certeza. E que arquétipo é esse? Então, aí está presente a Afrodite. Afrodite? Sem prazer? Mesmo sem prazer. É mesmo? Porque entrou a questão da sexualidade, teve relação sexual, a Afrodite está presente. Certo? Tá. Ela está presente. E aí até uma era, né? Porque ela quer manter o marido também. Aí se une, vai unindo esses arquétipos. Ok. Entendeu? Ela usa o sexo, ela permite, não querendo, para poder segurar. Para poder segurar. Ok. Então é a presença. Por isso que a promiscuidade é o lado negativo da Afrodite. Fala, Júnior. Ai, gente. Nossa, tem várias perguntas sobre arquétipo, vários tipos de arquétipos. Lobo, sei lá, girafa, pato, vários tipos, coruja, prosperidade. A coruja é o arquétipo da Atena. A Atena, ela representa... Todo arquétipo tem um símbolo. O da Atena é a coruja, que simboliza... Atena, o raciocínio lógico, o estudo. A coerência. Que a coruja é o professor. Isso, a determinação, o foco, o objetivo. Olha que bonito. Fala mais um. Fala um bom arquétipo para prosperidade. É só você ter dinheiro, mentira. o dinheiro. O dinheiro. Para prosperidade, o abacaxi, o pessoal... É? Um arquétipo, meu Deus. Você vai fazer isso, ó. Sabe aquele caminhão de abacaxi aqui? Sei. Eles vão vender tudo. Você pode perceber, as pessoas que têm certo dinheiro,
eles sempre têm um abacaxi de enfeite nas fazendas, nas É casas. instinto ou é conhecimento? É um conhecimento que não é passado, né? Então, a pessoa que perguntou a isso, eu fiquei sabendo que o abacaxi ele tem um arquétipo da Não prosperidade. é melhor o chuchu? Não Que sei. dá em qualquer lugar? Pode ser. Não, é a Afrodite. Afrodite que é o chuchu. Ai, gente, olha, eu não posso entrar nas brincadeiras dela. É a criança, gente, é o arquétipo da criança. É a Mas alegria, eu tô a segurando o felicidade. arquétipo Sério? da criança. Não, solta. Aqui eu tenho que fazer que eu sou séria. Não, gente, a gente é feliz, a gente tem uma criançada bacana, sensacional. Ó, e aqui é o arquétipo da criança no positivo. Tá, ainda bem. Né? É no positivo, é verdade, que traz alegria, que traz a inocência, a felicidade, né? Que traz o amor. Porque a criança no negativo é o birrento, é o teimoso, tá? É aquele que não tolera frustração. Então, a gente identifica também a criança no negativo com esses comportamentos, no adulto. Entendeu? Tá, e perguntaram sobre o lobo. Que lobo. Que lobo? O arquétipo, O arquétipo do lobo perguntaram também. não é o xamanismo, mas é a junguiana. Não conheço, assim, não sei responder. Do arquétipo Vamos lá, do lobo. outra Tem uma pergunta muito boa aqui, hein, que tem um contexto aí do que vocês falaram. Como romper com a mãe devoradora de forma saudável? E como não ser a filha devorada? Olha bonito, que barato, olha que gente, lindo. Isso é fantástico. Bonita Ó, pergunta. eu tenho muitos pacientes nessa situação. E é um trabalho trabalhoso. Porque a gente vai ensinar a pessoa a dizer não e a frustrar a mãe. Vai acontecer uma frustração. Gente, tem que frustrar a mãe, sinto muito. Vai ter que frustrar. Porque senão ela não consegue, fazer esse embate. O embate não é a briga, mas é o posicionamento, que eu brinco, para sair debaixo do pezinho da galinha, né? Da garra. A pessoa ela está enredada aqui, ela precisa sair. E ela vai sair através do não. O não é o quê? O nosso limite. E não é briga. Não é brigar. É firmeza, firmeza e respeito. Firmeza e respeito. Maturidade. Maturidade. Porque a mãe devoradora é uma mãe que ela não pode ser frustrada. Isso seria uma associação de... Como é que é aquele do ninho vazio? Como é que é? Ah, síndrome do ninho vazio? A síndrome do ninho vazio pode... Então, depende do caso. Depende muito do Porque caso. às vezes ela é devoradora porque ela tem necessidade de ter mais filhos. Isso, e não tem mais. Tem tudo isso. E não deixa crescer. Tem tudo isso também, que a gente precisa avaliar. Então, precisa avaliar muito o caso. A síndrome do ninho vazio é o lado negativo da Deméter. A Deméter, quando os filhos vão embora, ela fica na depressão. Ah, entendi. Entendeu? Então, a depressão é uma questão também da Deméter, porque ela fica totalmente deprimida porque os filhos vão embora. Eu vou falar. Fala. Eu vou falar. Tá que nem eu, agora eu falo. Não, eu vou falar. Porque assim, eu acho que esse trabalho que você faz tem muito a ver com a coisa de você trabalhar com adolescentes. Você tem um curso de despertar da criança interior. Sim, o resgate. O resgate da criança interior. E isso favorece essa libertação desses arquétipos negativos, né? Sim. Como que é esse trabalho de despertar a criança? Ah, é tão lindo, gente. Tá marcado algum curso? Não tá ainda não. Perguntaram aqui, Teline, qual a próxima data do seu curso Ela da vai criança dar, só interior? depois ela dá o telefone e ela liga para as Então, pessoas. tem que ser presencial, né? As pessoas têm que ser presencial. Porque trabalhar com a criança interior é um trabalho de muita emoção. Porque você vai lá buscar a criancinha que ela está triste, que ela está ferida e ela está no quartinho escuro, lá assim, ó. Entendeu? Nossa. E tem que ser um trabalho, gente. Não Vocês dá... fizeram com ela? Ah, você fez? Eu fiz. Fez, a Meg fez. Olha você que fez legal. Também? Ah, não, só a Meg. Fala, Meg. Maravilhoso, foi emocionante, toda a passagem, assim, porque você resgata, você vai você tem, né? De idades. Olha que legal, que lindo. E aí a gente fica com um materialzinho. Outro dia até peguei ele. Ah, que lindo. Eu sei que material. Que delícia. Obrigada, Meg. Assim, de abraçar, choramos muito. É muito choro. Bom, se não chorar, não tá limpando, né? Coisa linda. É lindo demais. Que lindo. Eu aconselho todo mundo fazer com ela. Então, peraí, vamos fazer assim. Não, é que ela já é uma criança, né? Ela tá fingindo que é adulta agora. Eu tô fingindo, gente. Eu tenho uma criança sensacional. E você tem filhas? Tenho uma filha. Filhas? Uma filha. Eu vi mais uma. Pode estar no paralelo.
Então, assim, fala para o público, claro que vai responder mais questões. Onde que as pessoas podem te encontrar? Qual o telefone? Você tem algum programa? Como é que é? Explica aí. Eu tenho um canalzinho simplesinho no YouTube que está começando Começou agora. Começa com a criança interior. Então, vocês podem me procurar lá, Eliane Tellini, nas redes sociais. Eliane Tellini. Tellini. Tá. Linda, maravilhosa. E ela não é do signo de Leão. Não sou, gente. Ela é ótima. Nas redes sociais, Facebook, Instagram e no YouTube, né? Aí você quer saber o que da criança interior? Que foi isso, um muito legal. Que a gente vai desde da gestação até a idade adulta, então a gente vai passando por todas as fases, buscar esta criança. Porque, gente, a criança ferida é a criança que toma conta da nossa vida. É ela que faz a leitura aqui. Entendeu? Se ela tá ferida, que aí vai entrar nos complexos e tudo mais. Então, se ela tá ferida, alguém fala alguma coisa, ela te emana aquela energia e você vai ter o comportamento e a reação. Então, a gente resgata ela, entendeu? Eu brinco assim, que a gente vai resgatar a criança ferida e vai entregar para a mãe perdida que está dentro da gente. A gente vai fazer esse encontro. Que coisa linda o seu trabalho, é muito bonito. E você faz com amor mesmo. Sim, sempre. Né? Não é técnica só, Não, amor mesmo. A Meg quer falar. Fala, Meg. Existe a possibilidade, por exemplo, eu fiz o ano passado, né? Logo depois que a gente fez o curso com você aqui. E é um processo terapêutico. Sim. Então, também tem a possibilidade de estar sempre renovando, refazendo, porque essa criança, várias vezes ela volta lá, né? Ela quer ficar no quartinho escuro, né? Tem os quartinhos. Então, também tem a possibilidade de estar refazendo esse processo, né? Pode. Quantas vezes a pessoa sentir necessidade? Legal. Não tem problema. Tem uma nenhum. pergunta? Tem várias perguntas. Aí falaram assim, eu sou do signo de Áries, qual o meu arquétipo? Dá pra saber pelo signo o seu arquétipo? Não, porque é comportamento, é padrão de comportamento. A não ser que ele seja o com Áries. Áries. Áries? Por quê? Porque É homem ou mulher? Não, a pessoa é do signo de Áries. Se estiver no padrão negativo, é claro que é o Áries. O Áries, que é o da guerra. O da guerra. É o bad boy. Que é regido por Marte, Áries. Isso. E no positivo é o romântico, né? É o bom vivant. Bom vivant. Ele é casado com ele deu uns pega na Afrodite. Jura? Nem te Áries conto. me conta, pera. Conta. Não me conta. Áries pegou a Afrodite. Pegou, gente, foi uma coisa tão feia assim. Teve filhos? Teve vários. Meu Deus. Sério, teve vários. E o Nefesto, quer que dá tempo de contar? Claro que dá, vamos lá. Ó, Deus o Nefesto... Tem que falar, Cris. O Nefesto é o filho da Hera, certo? E o Nefesto é aquele que defende a Hera quando os Zeus brigam lá com a Hera, tem aquela discussão, né? E aí o Zeus estava discutindo com a Hera e o Nefesto tentou entrar no meio para defender a mãe. E Zeus estava muito bravo, catou o Nefesto e jogou ele do Olimpo. Aí ele veio caindo, caiu aqui na terra e ficou coxo, manco. Coitado. Ficou manco. E aí o que fizeram depois, né? Casaram ele com a Afrodite. Você acha que isso deu certo? Ah, para. Gente, verdade. Mas ele também deu uns pega nela. Então, que o briga de famílias. Casou com a Afrodite, certo? O Nefesto é aquele que trabalha no fundo do quintal da casa, sabe que não vai, né? Não vai muito pra frente, aquela coisa toda. Tem isso também. E aí o Áries ficou encantado com a Afrodite. Entendeu? E a Afrodite também, encantadona lá com o Áries. Aí os dois tiveram uns romances lá com umas coisas. E o Nefesto descobriu. O Nefesto, ele é o ferreiro, ele que faz toda a parte de como é que se diz? As armaduras. Eu vi no filme Titãs. Isso, ele que faz as armaduras, faz os escudos, as lanças dos deuses. Então ele é o ferreiro, ele é o metalúrgico. E aí ele ficou muito bravo porque a Afrodite estava saindo com o Áries. Aí ele tece uma rede de fio, como ele é ferreiro, bem fininho, e pega os dois no fraga. Aí amarra os dois lá na cama e chama todo o povo do Olimpo para ver a traição que ele estava sofrendo. Que vergonha. Mas aí a Afrodite não ligou muito. A Afrodite não liga, não né? Não liga, ela é descompromissada lá do negativo dela. O que foi? A Maria Rita. A fofoca não do Olimpo. Não é uma fofoca isso. Do Olimpo, entendeu? Aí eles tiveram vários filhos. Da fofoqueira. O arquétipo da fofoqueira.
Deve de ter. Não, o pior é que essa história mitológica tá cheio de gente no portão falando, você viu fulana que saiu com ciclano? Então deve ter um arquétipo fofoqueiro. Tem, eu preciso ver, assim de cabeça eu não lembro. Mas olha, eu já tive casos que eu atendi de mulheres com o perfil da Afrodite casada com Nefesto, literalmente. Ou seja, era uma mulher que ela engravidava de vários homens e era casada. E este homem lhe aceitava. Ah, ele aceitava, não que ele pensasse que os filhos eram deles. Não, ele sabia que não era. Ah, tá. Entendeu? Bem Nefesto. Bem Nefesto mesmo. Certo? Então, acontece isso aqui no Isso é real. coisa de vida passada. Vamos lá. Bom, o pessoal está gostando muito do tema, pediu para você falar alguns livros que as pessoas possam estudar para se aprofundar. Boa ideia. Bora lá. Vamos lá. Muito bom. Tem vários, gente. Qualquer livro de mitologia, vocês vão encontrar todas essas informações. Quem quer saber especificamente sobre os deuses homem e as deusas mulheres, vocês podem ler As Deusas e a Mulher, que é um livro, e Os Deuses e o Homem, que é outro livro, que vai falar desses deuses e do perfil de todos eles para a gente poder se identificar. Isso que é bacana, porque a pessoa às vezes ela perde a identidade. E quando ela começa a ler um livro desse, ou ouve um pouco dessa explicação, ela começa, nossa, pera, que papel eu estou fazendo, né? Isso, exatamente. Que arquétipo é esse? E ela começa a ter uma visão de si mesma. Sim. Que é onde ela fala, peraí, eu não quero isso, eu quero o lado positivo. Isso já é uma autoterapia fantástica. Certeza, com Muito certeza. legal. E assim, uma outra coisa que o Jung sempre falou, ele fala que... Quem falou? O Jung, o lindão. Ah, o Jung, o lindão. Lindão, Vamos lá, gente, o vamos lindão lá. falou. Vamos lá. Que os deuses viraram doença. Olha que interessante. Então, quando a gente tem uma doença, é a informação de um Deus que está ali. Ele está querendo nos dizer algo. Então, Nossa. a doença tem a representação disso. Associar a linguagem do corpo aos deuses. Aos deuses, perfeito. Vai dar uma Faça coisa esse bacana. trabalho, coisa mais Tô linda. pensando seriamente. Nossa, mas faça, pelo amor de Deus. Pegar seus livros. E né? marque o curso de criança, né, do resgate da Isso. criança interior, porque eu acho que muita gente acaba dependendo de um relacionamento, porque tem uma criança sofrida, tá dependente. Uma mulher buscando um pai, e ela já perdeu o pai, ela não quer perder o pai de novo, Sim. e aceita tudo daquele marido. Exatamente. Ela fica doente, mas não larga. Exatamente. A mesma coisa invertida é um homem. O Nefesto, O Nefesto. ele deve ter problema com a mãe, perdeu com a mãe. certeza. Quem é a mãe de Nefesto mesmo? Ah, era? Ah, era. Ah, era. Ela já era. Já era. Nossa! Você tem um telefone que você possa dar pro pessoal? Eu tenho até medo de dar esse telefone, mas... Não, é pessoal seu, não pode, não. Não, eu tenho medo de bugar. Será que vai bugar? Vai Não? bugar porque o povo tá querendo ser feliz. Então vai bugar. Vamos arriscar aí, né, a bugação. Manda... Ela é fofa. É muito legal. Vai lá. Não tem Insta? Tem, eu vou colocar. Tem o Insta. É que eu não tenho mais O que horário. que é Insta? O que que é? Instagram. Ah, Instagram. Ai, como vocês são íntimos, né? É o Insta. É o Insta. Eu tô chegando agora nesse mundo, então... Tá bom. Vai. Então, gente, olha, tem mais uma pergunta? Tem várias perguntas. Tem várias? Vai, Dá vamos tempo? ver. Dá tempo? Vamos lá. Ah, a gente podia ficar tudo de boa. Não, tem que dar aula daqui a pouquinho. Vai, vou Por fazer mim, essa eu queria. pergunta aqui. Por mim, eu queria mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, isso tem A leituras das várias versões de mitologia antiga, tem várias versões. várias versões. Como filtrar as características do mito e aplicar a nós mesmos, a nossa vivência na vida, vamos dizer assim. Então, ele vai ter uma característica central. Ele pode ter várias versões, mas o mito em si tem a característica central dele. Entendeu? Os aspectos centrais. Algumas coisas mudam, mas tem sempre o centro o que é centro. igualzinho. Por exemplo, a Afrodite, que ela é da beleza, da harmonia, da sedução e do prazer. Isso não vai mudar. Pode mudar um pouquinho a história, mas não as características do arquétipo. Os planetas do sistema solar, eles têm a ver com os deuses? Sim, é a representação deles. O Saturno, Urano, todos. Urano, são todos os arquétipos. E nesse livro que você citou, tem essas informações. Esse daí ele vai dar toda a cara. Não sei se tem. Qual a informação que você fala? Dos planetas? Dos ou mitos, dos planetas não. e tal. Dos planetas não chegam a falar. Você tem alguma ideia de livro do quê? que fale da mitologia com os planetas?
Não tem, assim. Mas acho que não é difícil não é achar. Difícil, não é difícil. É muito interessante, porque em 1 hora de live dá para brincar, dá para jogar sementes, mas é muito profundo esse trabalho. Gente, é profundo. É muito profundo. Ela acaba brincando, porque até se ela começar a falar sério, ninguém vai aguentar. Não aguenta. Não aguenta. Não, é porque choca. É muito forte, é muito forte. A gente tem que ir devagarzinho, com amor, né, Cris? Irmã. Ah, não obrigada. vai não. Ai, eu queria ficar aqui. Não vai não. Assim, ó, eu já repeti a live com o Leandro, né? Vou repetir a live com outras pessoas, depois eu vou repetir com você também. Ah, tá bom. Porque é muito legal esse tema, tem que se aprofundar. Tem que se aprofundar. Você sabe muito, você tem um conteúdo pouquinho. incrível. E o mais forte é esse teu amor, Ah, que delícia. combina com esse trabalho, né? E você Falando. se identificou com o Jung. Ah, o lindão, gente. O lindão. Ai, gente, o lindão. Ah, o lindão é sensacional. Obrigada, que Deus te Eu abençoe. agradeço, viu? Um abraço no marido, na Opa, filha. Deus, sim. Tá? O telefone, vamos lá. 9, Buga. buga lá. 94 994. Você está confundindo o público. Eu não, fala Começa assim, de não. novo, ó. Apaga. Começa de novo. 011. Pronto? Pronto. 9 94 93 92. Deu aqui. 06. Nossa, verdade. Quem não anotou isso? 9. De novo, gente. 9 o quê? 94 94. 93 93. 92 92. 06 Zero. 06. Meia. Isso. Cris, gratidão. Obrigada, viu? Deus te abençoe, Abençoa irmã. Fica todos aqui, nós, vamos ficarei. conversar. Obrigada, gente. Muito obrigada, equipe. Valeu.